Ok, então, nós no vídeo anterior falamos sobre sistemas reativos. Sistemas reativos. E nós então dissemos que um sistema reativo consistia num sistema que, mediante um sinal, um estímulo externo, produzia uma reação, um outro sinal. Okay. Então, o que é que podemos dizer aqui? Nós falamos em alguns exemplos. Nós falamos no exemplo de... Isto é o modelo mais genérico que nós podemos apresentar. Nós falamos em alguns exemplos. Falamos da máquina de café e a coffee machine. E esta máquina tinha a propriedade de, dado um utilizador, quando este emitia um sinal de, por exemplo, pressionar push button, a máquina produzia café. Nós também falamos sobre o fósforo, em que tínhamos a ação de strike numa caixa de fósforo, em que o fósforo acendia, portanto aqui o fósforo estaria apagado e depois acendia e depois apagava de novo, extinguia-se. Portanto, não é apagar de novo porque não volta ao mesmo estado inicial, ele extingue e é um terceiro estado. Portanto, nós falamos destes sistemas, mas estes sistemas modelam situações do mundo real. Um sistema mais frequente que nós temos em computação, um sistema reativo, seria uma API, em que também tem uma estrutura semelhante a esta, não é? Uma API, uma Application Port Interface, é quando temos dois programas que querem comunicar entre si, um programa 1 e um programa 2. E este programa 1 vai enviar uma solicitação a esta API, que será recebida por este programa 2. Este programa 2 vai responder e a API vai retornar resposta ao programa 1. Portanto, é um middleware, é um layer de comunicação. Muito bem. Vejamos. Isto dito, isto de forma sucinta resume aquilo que falamos sobre sistemas reativos. Portanto, repara agora que nem toda a área em que eu desenhei é visível. Ok. Ok. Pronto. Vamos então continuar. Ok. Então agora vamos falar sobre não determinismo. O não determinismo
permite-nos descrever o comportamento de sistemas reais. Sistemas reais, portanto, não são deterministas. Temos aí na abstração dos detalhes dos sistemas, não é necessária uma descrição completa. Os sistemas podem ser muito complexos, alguns parâmetros são desconhecidos. Portanto, quando falamos de não determinismo, nós estamos na modulação, estamos a extrair de detalhes. Frequentemente, isto permite-nos descrever o comportamento e permite-nos ter várias maneiras de interagir. Portanto, eu aqui quero levantar a atenção para um detalhe. Ok. Cá está. Vamos então à nossa Wikipédia. Um segundo. Ora cá. Então, quando falamos de determinismo, nós temos sistemas determinísticos. Isto é, um sistema onde não existe aleatoriedade envolvida. Um modelo determinístico produz sempre o mesmo output a partir da mesma condição inicial e no mesmo estado inicial. Ora, aqui a questão é que nós temos diferentes tipos de determinismo. Em ciência de computadores, um modelo de computação que seja determinístico, uma máquina de Turing determinística, vai nos levar vai sempre levar um conjunto de estados sucessivos e de operações a serem realizadas, e estes são determinados completamente pelo estado que precede. Portanto, o primeiro estado, o estado S0, define todo dar uma função. Portanto, temos uma função e esta função pode ser uma Turing Machine. Dizemos que F é uma Turing Machine.
e que já tem um programa, etc., e que dá um estado inicial, ela vai sempre levar ao mesmo resultado. Bom, o que sucede então é o seguinte. Quando falamos em algoritmos, nós temos diferentes tipos de determinismo nos algoritmos também. Vejamos. Quando falamos num algoritmo que não é determinístico, nós vemos que temos fatores externos, tais como o input do utilizador, ou isto seria um caso em que eu chamaria desculpa. Voltei. Eu estava a dizer, um algoritmo, eu não concordo muito com esta aqui, esta parte sim, mas o input de um utilizador, desde que o input seja o mesmo, é um input como outro qualquer para o programa, é um estado inicial como outro qualquer, portanto eu discordo aqui um pouco com isto, de input do utilizador, mas isto sim, aliás, isto sim, ser sensível ao tempo, é um fator externo, portanto. O que é que eu quero dizer com isto? Estava aqui à procura, eu pensava que na Wikipédia tinha, mas vejo que afinal não. E não estou a encontrar aqui na Wikipédia sobre isso. Eu realmente pensava que havia aqui essa informação. Porquê é que só me está a aparecer? Ok, não estou a encontrar aqui, mas eu consigo dar uma noção básica disso. Essencialmente, aquilo que eu gostaria de dizer aqui é que quando falamos em. E vamos abrir aqui uma nova página. Quando falamos em determinismo, nós temos diferentes tipos de determinismo. Nós temos o determinismo de estar num estado e nesse estado termos mais que uma opção para onde seguir. Isto é, em S0 nós podemos seguir por S1 ou por S2. Isto ok.
Eu sabia que existia isto na Wikipédia. Aqui está. Programação não determinística. E cá está. E isto é algo que existe em Prolog. E lá está. Sistemas de backtracking. Mas eu não queria ter que dizer e forçar confiança nas minhas palavras. Eu queria fontes. É uma linguagem onde podemos especificar em determinados pontos do programa pontos de escolha. Isto é, várias alternativas para o flow do programa. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, de que podemos ter um estado e partir desse estado para mais que um estado. Ou seja, temos um ponto de escolha. Isto é programação não determinística. E isto nada tem a ver com o não determinismo de um algoritmo. Porque quando falamos em não determinismo, em ciência de computadores, aliás, um algoritmo não determinístico não é assim tão diferente disto, não é? Quando falamos em teoria computacional, falamos de um algoritmo, frequentemente de um algoritmo determinístico, e o não determinístico é diferente dos determinísticos na medida em que pode chegar a vários resultados. E um determinístico vai de um determinado input para um determinado output. E, portanto, em teoria de complexidade computacional, um algoritmo não determinístico significa que cada passo permite várias continuações. Pois, lá está. Portanto, é um tanto diferente, não é? Porque, quando falamos em não determinismo, nós estamos a falar de... Conforme falamos em programação ou falamos em computação. Porque quando nós queremos um verdadeiro não determinismo, nós temos que ter uma fonte externa que crie o ruído não determinístico. Ou seja, há uma fonte que vem do mundo real, porque senão de outro modo não é computável nem é não determinístico. Nós temos esta fonte externa de ruído, pode ser a pressão, a agitação atmosférica, coisas do género, ou o ruído de uma ventoinha a rodar, mas qualquer coisa que seja não determinística que entre no nosso mundo computacional, computador. E esta fonte externa vai então produzir esse ruído que nos vai permitir aleatorizar as escolhas. E desse modo nós temos um verdadeiro não determinismo. A ideia de não determinismo é realmente não podermos de modo algum reproduzir esse estado em algum outro período temporal. Portanto, é um fenómeno de certo modo estocástico. Porque dentro de um computador, mesmo quando nós geramos números aleatórios, estes números aleatórios são números por ser aleatórios. Quando nós queremos verdadeira aleatoriedade, nós temos que ter uma fonte externa que crie essa randomização. Portanto, o que temos em Prolog, por exemplo, é um não determinismo que vem, portanto, desta noção de múltiplos pontos de escolha. Não é verdadeiro não determinismo, é um uso de não determinismo diferente daquele que nós temos em teoria de complexidade. Isto é, enquanto que quando falamos em programação, o não determinismo é pontos de escolha, isto não é nada, choice points. Quando falamos em complexidade e computabilidade, não determinismo, trata-se de termos de facto
uma fonte externa de ruído que nos permite ter aleatoriedade no sistema. Portanto, são diferentes tipos de não determinismo. Geralmente nós falamos em transições por epsilon, portanto, epsilon transactions, quando estamos neste domínio. E quando estamos neste domínio nós falamos em ponto de escolha. Quero só confirmar aqui uma coisa. Ok, vou só mostrar mais uma coisa. Isto são as categorias de determinismo da linguagem Mercury. Aquilo que nós temos aqui, portanto, é se nós tivermos determinismo, significa que existe apenas uma solução. Se nós tivermos semi-determinismo, ou há nenhuma solução ou há uma solução. Semi-determinismo. Multidet significa que há pelo menos uma solução, mas podem haver mais. Non-det significa que há zero ou mais soluções. E falha significa que falha sem produzir uma solução. Portanto, isto é determinismo em programação. Não é não determinismo e determinismo em... quando falamos em conceitos mais abstratos e mais afastados da programação em si. Ou seja, quando estamos num plano mais teórico. Isto dito, vamos então avançar. Ok. Portanto, vamos então a falar de não determinismo. Quando nós temos um sistema de transições, TS, Transaction System, igual a, portanto, S, uma função de transição e um estado inicial, portanto, um LTS, Label Transaction System, nós dizemos que TS é determinístico, det, se e só se para todo o S pertencente a S temos que os sucessores deste estado S são menores ou iguais a 1 e que as ações, estamos a falar de cardinalidade, portanto estas barras denotam cardinalidade, e que as ações para todos os estados são menores ou iguais que 1. Dizemos que não é determinístico se não for determinístico. Onde este ponto de exclamação denota que não é negação. Por acaso, se não for determinístico. Garantir que esta definição é clara. Aquilo que nós estamos aqui a dizer
é basicamente que se nós tivermos num estado S0 e uma ação alfa para um estado S1, então isto é determinístico, porque todos os estados aqui têm apenas uma transição e portanto um sucessor. Isto é, tem apenas uma transição e apenas um sucessor. Não seria determinístico se tivéssemos S0 a ir para S1 e para S2, em ambos os casos por alfa, mais que uma ação. S0 tem mais que uma ação, logo não é determinístico. E não seria determinístico se em vez deste alfa tivéssemos um beta, porque aí só teríamos mais que uma ação na mesma, mas também tínhamos mais que um sucessor. Será que isto era suficiente? Pensar. Não, espera aí. Se tivermos assim, ele falha porque tem mais que um sucessor, mas só tem uma ação. E se tiver assim, ele tem mais que uma ação. Ok, já percebi. Aquilo que eu queria desenhar era isto. Portanto, aqui vai por alfa e aqui vai por beta. Assim tem só um sucessor, mas tem duas ações. Portanto, estas duas condições são necessárias para garantir determinismo. Por aquilo que falamos, não é? Temos um ponto de escolha e temos um indeterminismo de qual é o caminho que vai ser usado para nos levar a uma determinada computação. Ok, eu espero que no meio desta confusão toda tenhamos conseguido fazer uma explicação clara. Ok, portanto, vamos então continuar. Podemos dividir o não determinismo em duas coisas, em dois tipos. Vamos ser consistentes também. Temos o interno e o externo. Ora, o que é que queremos então dizer com isso? Um estado S é non-det externo se e só se as saídas por se a cardinalidade das ações de comunicação for maior que 1. Porquê é que isto faz sentido? Ora, nós dissemos que as ações de comunicação eram as observáveis. Portanto, temos não determinismo externo se as ações de comunicação forem maiores que 1, não é? Porque nós falamos aqui atrás que as ações tinham que ser menor ou iguais que 1 para termos determinismo. E se as ações de comunicação, ou seja, as observáveis, portanto as externas, forem maior do que 1, o contrário de menor ou igual que 1, isso significa que nós estamos a observar um não determinismo externo. Por outro lado, o não determinismo interno
vem quando temos sucessores de um Estado por meio de uma ação interna maior do que um, ou, portanto, uma reunião, temos para um Estado S e uma ação alfa, verificamos mais que um sucessor para algum alfa pertencente às ações de comunicação. Ora, agora as coisas ficaram um bocadinho mais interessantes, não é? O que é que temos aqui em mãos? Vejamos. Nós dissemos que o não determinismo externo significava observarmos mais que uma ação para um determinado estado. Isto é, se eu tiver um estado S e tiver mais que uma ação externa, não interessa para onde vão, interessa que se tiver mais que uma ação externa, a partir de um determinado estado, então eu tenho de não determinismo externo. Tomem como exemplo uma máquina em que... Tentar pensar num exemplo que visualize isto. Bom, uma máquina é capaz de não ser um bom exemplo, mas o exemplo que eu estava agora a pensar seria algo como um fósforo e no estado apagado acontecer em simultâneo o strike e o extinguish. Não é um exemplo muito realista, mas são dois sinais que acontecem a partir do mesmo estado, o estado idle, e são ambos observáveis. É observável ver um fósforo extinguir-se e um fósforo a ser aceso. Portanto, este é o primeiro exemplo que me está assim a surgir em mente. Se fôssemos a falar da máquina, já depende da máquina e tinha que estar a pensar mais sobre. Mas este é um exemplo em que temos mais que uma ação de comunicação a partir de um mesmo estado. E isto é não determinismo externo. Notar que, e se calhar agora é um bom momento para falar sobre isso,
Aquilo que nós modelamos, nós, em última instância, o nosso interesse está no estado em que chegamos, não é? Portanto, no caso do fósforo, o interesse estará não tanto no strike, isto é uma ação externa, nós estamos a usar os barrelos de fósforo contra a caixa, mas o nosso interesse é em ver o fósforo aceso. Pronto, isto é um ponto. O outro ponto que eu queria referir, portanto, que queria analisar, é o não determinismo interno. Estou a ver que isto tem um limite de um do. Portanto, vamos rapidamente apagar isto. Okay. Ok. Portanto, aqui seria algo como o fósforo estar aceso e apagado. Para o não determinismo interno, já temos uma situação diferente. O não determinismo interno diz-nos que um determinado estado não pode ter mais que um sucessor por meio de ações internas, e eu aproveito agora para notar que ações internas são representadas com parênteses retos a rodeá-las. Não pode ter mais que uma ação interna. Eu acho que isto é evidente na medida em que nos é evidente que não podemos ter mais que uma ação de comunicação. Notar uma coisa. No caso do não determinismo externo, se nós tivermos um estado que por mais que uma ação de comunicação nos leva, aliás, pela mesma ação de comunicação nos leva para diferentes estados, portanto S0 tem mais que um sucessor, isto não é considerado não determinístico, porque é a mesma ação. É como clicar num botão de uma máquina e sair mais que uma coisa da máquina. Portanto, isto é tudo ok. Ok. Mas no caso do não determinismo interno, o que nós aferimos é que não podemos ter mais que uma ação, nem no sentido de reunião, portanto um ou lógico, podemos ter. Estou agora a notar que. Desculpem, não podemos ter mais que um sucessor por meio de uma ação interna,
Isto é, não podemos ter algo como, apagar isto rápido, nós não podemos ter algo como um nó que por meio de uma ação interna alfa nos dois casos nos leva a um outro nó, nem podemos ter algo que por meio de uma ação de comunicação nos leve a mais do que um nó. Portanto, sejam ações externas ou internas, não podemos ter saída em mais que um nó. Notar noutro detalhe. Então, eu passei isto da definição. Eu honestamente não estou a perceber porque é que na definição optaram por fazer desta forma e aqui desta. Eu acho que poderia ter sido igual. Isso está-me a intrigar um bocadinho. Procurar uma outra definição disto.
eu lamento ter que fazer isto, mas eu acredito que matematicamente estas duas são equivalentes. Estas duas, quero dizer com isso que esta definição dos estados aqui é equivalente a esta, com a diferença que aqui estamos a analisar comunicação e aqui internas. Estava a verificar diferentes livros e não consegui verificar nada relativamente a esta definição, portanto vamos avançar a partir deste estado. Desculpem a memória. Portanto, continuando daqui, vamos analisar um LTSzinho, um exemplo, para ficarmos com uma ideia melhor disto e avançar na matéria. Ok, então, só colocar a caneta de cor. Ok. Vamos então analisar o seguinte LTS. Temos aqui um estado 0, um estado 1, um estado 2, um estado 3 e algumas transições. Portanto, aqui vamos ter uma transição por B, aqui uma transição por B externa, interno A, interno A, externo C, externo B, externo B, externo B. Nós daqui facilmente definimos este LTS, não é? A nossa função θ, a nossa função de transição já está definida, os nossos estados é o 0, 1, 2 e 3, e as nossas ações é B e C externas, A e B internas. Ok. Então, daqui o que é que nós concluímos rapidamente? Nós concluímos que vou mudar aqui a cor rapidamente para E6, certo? Portanto, rapidamente temos aqui que 1 é não determinístico, non-det, externo. Então porquê? Bom, nós lembramos da nossa definição que um estado é não determinístico e externo se tiver mais que uma ação de comunicação para um dado estado. Ora, nós em 1 temos esta comunicação e esta comunicação. E nós falamos apenas em ações de comunicação. Portanto, está verificado que é não determinística e externa. Vamos mudar de cor mais uma vez. Ora, rapidamente concluímos também que 0 é non-det interno. Porquê? Na definição de não determinismo interno, nós dizemos que, está só a rever o 0, nós dizemos que o sucessor de S, onde é que está o meu rato? Está aqui. Nós dizemos que o sucessor de S, por meio de uma ação interna,
tem de ser maior que 1 para ser não determinístico interno. Ora, nós, por esta ação interna A, nós temos... Ops, eu peguei a mais. Por esta ação interna A e por esta ação interna B, nós temos mais que um sucessor a partir do mesmo estado. Pensar aqui um pouquinho. Pois, vamos escrever aqui isto por palavras em breve. O 3, vamos arranjar uma cor para o 3. É não determinístico. Porquê que é não determinístico? Porque a definição de determinístico diz-nos que não pode ter mais que um sucessor nem mais que uma ação. Ora, o 3 tem mais que um sucessor. Ele mesmo aqui e o 0, e tem mais que uma ação. E relembro que a definição diz mesmo qualquer tipo de ação. 3 é não determinístico. Ok. Vamos então notar algumas coisas. Portanto, o não determinismo eu creio que é claro e é mais fácil. O não determinismo diz-nos que só o não determinismo diz-nos o seguinte: não tem transições mais que uma transição. Isto é um não determinismo. E eu se calhar devia reduzir um pouco as pessoas da caneta. O não determinismo interno diz-nos que, aliás, vamos começar pelo externo. E aqui não é possível. Vamos só corrigir isto. O não determinismo externo
diz-nos que temos mais do que uma transição observável. O não determinismo interno diz-nos que temos mais do que um sucessor eu vou usar a função, vou chamar a função sucessor de suc, embora nós tenhamos adotado post, portanto, mais que um sucessor. Num determinado S, no estado S, por meio de uma ação de transição. Ou mais que um sucessor para esse mesmo S, para um S, não é? Para um S, num S, para uma ação de comunicação. Isto é uma diferença sutil, mas que se verifica. Vejamos aqui. Porque vamos perceber aqui uma coisa. O não determinismo externo é bastante trivial. Há mais que uma transição a partir do mesmo estado que é observável. O não determinismo interno significa que não há mais, que há mais do que um sucessor por meio de uma qualquer transição interna. E esse é logo evidente aqui. O 2 também é o caso, não é? Vamos só usar aqui uma outra cor. Vamos usar um azul claro. Portanto, ok. O 2 também é, porque se nós estivermos aqui a analisar os dois, se calhar o azul claro não foi mais inteligente. Se nós tivermos estou a ficar sem cores, um lilás. Se nós estivermos a analisar o 2, nós verificamos que o 2 não tem determinismo interno, exato, é não determinístico interno, na medida em que temos mais que uma sucessão por uma ação observável, uma mesma ação observável.
Portanto, o 2 entra numa mais que uma sucessão observável para a mesma ação. Enquanto que o 0 tem mais que um sucessor para o mesmo estado por meio de transições internas. E por este motivo é que esta definição é distinta. Aqui existe um alfa, uma transição alfa, que pertence às transições de comunicação e, portanto, ele é não determinístico interno se para um mesmo alfa, para uma mesma transição, ou seja, se tivermos uma máquina e nós carregamos num botão, esse botão dispara duas ações internas. Não, desculpa. Este botão leva-nos para dois estados diferentes. Assim é o que eu queria ter dito. Para um S0 e para um S1. Mas, se eu, a partir deste estado, portanto, aliás, eu estou a apresentar isto mal, vou apresentar correto agora. Se eu tiver um estado e, com o clique de um botão, eu for para dois estados distintos em simultâneo, eu vinha de S0 e fui para S1 e S2, então é esta condição. Aqui, se eu estiver num estado S0 e for por A ou B, ou mesmo por mais do que um A, até pode ser para diferentes estados, mas aí é um não determinismo interno. Já o não determinismo externo, bom, esse significa apenas que, bom, já está aqui uma ilustração, não é? Estamos em idle, não é? Portanto, estamos neste estado e temos mais que uma ação observável a sair deste estado. É o que acontece aqui com o 1, mais que uma ação observável a sair deste estado. É o que acontece, e quando estamos a falar de não determinismo interno, temos mais que uma ação interna a sair no mesmo estado ali, primeira condição, ou reunir, não é? Mais que um estado resultante de uma mesma ação externa. Vamos agora verificar uma coisa. Este 1 eu não sei se disse 1 há pouco, eu queria dizer 2 aqui. Porque o 1 não é não determinístico interno. É isso que eu ia dizer agora. Vamos verificar agora que, só tomar aqui nota que o 1 não pode ser não determinístico interno. E porquê? Porque o 1 vai por duas ações externas diferentes. E o não determinismo interno é para uma mesma ação alfa. Por isso é que não inclui o 1. São distintos. Um estado pode ser não determinístico externo e não determinístico interno em simultâneo. Mas não é o caso do 1. E um estado também pode não apresentar nenhum destes.
basta ter mais que uma ação. É o caso do 3. O caso do 3, ele tem uma ação interna e uma ação externa. Portanto, tem mais que uma ação, mas é determinística interna e é determinística externa. Ok. Já perdemos muito tempo, aliás, nós já dedicamos muito tempo antes assim. Perder é chato. Nós não perdemos tempo. Não se perde tempo quando se está a aprender. Portanto, vamos então abordar mais coisas. Vamos só então, antes de avançar para algumas coisas mais práticas, falar primeiro sobre tipos de sistemas de transição. Temos mais que um tipo de sistema de transição. Notavelmente, temos finito, se o grafo é cíclico, estados finito, se S e ACT são conjuntos finitos, ramificação limitada, existe um K maior ou igual que 0 para todo o S pertencente a S, onde o sucessor de S tem uma cardinalidade menor ou igual que K, e temos finalmente ramificado finitamente quando existe um K maior ou igual que 0
para todo o S pertencente a S, onde temos o sucessor de um S menor ou igual que infinito. Pronto, estas definições são autoexplicativas, não vale a pena estar a debruçar-nos sobre elas. Vamos então avançar. Estamos agora mais familiarizados com sistemas reativos. Então agora queremos fazer uma ponte entre sistemas reativos para processos concorrentes. Ora, como é que isto se consegue? Nós temos falado em LTS. E aquilo que nós vamos ver é que cada processo é um LTS. O tempo avança quando se muda o estado. Podemos ter execução concorrente de processos. Como é que isto acontece? Vamos falar em breve. Mas vamos assumir algumas coisas. Assumimos o tempo é relativo. Isto é, um processo P ocorre antes do processo Q. As ações são atómicas. Ser uma ação atómica significa que tudo o que competia àquela ação decorre nessa ação. A página do Wikipedia descreve mais isto. Vamos lá, rápido. Atomic Operation Computer Science. Ok, não há uma página do Wikipedia sobre isto, mas apareceu aqui uma definição que eu gostei e que torna isto claro. Portanto, uma ação atómica é indivisível.
É uma boa definição. E finalmente, processos concorrentes acontecem, executam de forma independente exceto se explicitamente comunicarem. E a isto chamamos de coordenação. O que é que queremos dizer com isto? Ora, primeiro dissemos que cada processo era um LTS. Nós já sabemos que um LTS é um sistema de estados, tem um estado inicial, tem transições e tem outros estados. Portanto, é uma máquina de estados. Basicamente é isso. E algumas dessas transições são internas, externas e outras são internas. Ok. Portanto, estamos a falar de LTS, máquinas de estados. Dissemos que cada processo seria representado por um desses, que o tempo era dado pela movimentação entre os estados, que podiam executar concorrentemente, e que as ações destes dois eram atómicas, portanto indivisíveis. Não há como eu fazer zoom in neste alfa e ver algo mais do que alfa. E também dissemos que são instantâneas e que eles são completamente separados, a menos que explicitamente haja uma comunicação, uma coordenação entre P1 e P2. Vamos explorar um pouco isto. Notar também que se nós estamos a executar dois processos em simultâneo, um LTS aqui e um LTS aqui, vamos assumir o seguinte exemplo. Se nós temos um estado A para um estado, aliás, um processo A que tem uma ação A e uma ação B, e temos um processo X que tem uma ação X e uma ação Y. Todas as combinações de ações que nós temos aqui levam-nos a um novo processo, a um novo LTS, que é o processo A,X, onde, se executarmos apenas A, vamos estar em A1,
há um x, onde este 1 acaba por ser o período temporal em que estamos, portanto, houve uma unidade de tempo em que a staff foi executada e agora estamos neste novo estado. Se executarmos a seguir um D, vamos para 2x. Se executarmos um x, vamos para A x1. E se executarmos ambos em simultâneo, vamos para um x1. Vamos notar o seguinte. Surgiu aqui algo muito interessante. Esta diagonal tem um conjunto de ações. Este conjunto de ações é o que nós chamamos de... Só um segundo. Ok. A este conjunto de ações que nós chamamos de simultaneidade. Ora, as diagonais, portanto, têm conjuntos não pares ordenados. O efeito corresponde a ser primeiro uma e depois a outra. Ordem irrelevante. É isso que nós verificamos aqui, portanto. Se nós executarmos o A primeiro, nós vamos para aqui, depois executamos o X. Se nós executarmos o X primeiro, nós vamos para aqui, depois o A. É nisso que consiste a simultaneidade. Ora, opa, só um segundo. Isto é não determinístico. Porquê que isto é não determinístico? Ora, significa que temos mais que uma ação. E nós vimos pela nossa definição de não determinismo que está algures acho que é na página 4, portanto página 3 no final. Exatamente. Nós verificamos que se tivermos mais que uma ação, mais que um sucessor, ou mais que uma ação, que não era determinístico, nós temos mais que uma ação aqui.
Portanto, nós estamos a ver algo que não é determinístico, mas este estado não é de facto determinístico a partir do momento que tem logo uma transição por A e uma transição por X. Mas aquilo que nós estamos a dizer é que a diagonal não é determinística. E nós dizemos que a diagonal não é determinística porque temos um choice point. Nós podemos escolher entre ir por uma primeira e depois pela outra. Nós vamos ignorar estas transições. E finalmente, não são observáveis. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que se formos a realizar esta ação, nós vamos sempre ou primeiro por esta e depois por aquela e depois por aquela, mas nunca vamos fazer as duas em simultâneo. Logo não é observável. Vamos então terminar esta aula, este vídeo, com a noção de modelo de concorrência. Dados dois processos independentes, a concorrência é a intercalagem conhecido por interleaving shuffle, não determinística, de todas as ações dos dois processos. Temos, portanto, algo como um diamante de intercalagem, onde temos uma ação A, uma ação X, uma ação X e uma ação A, entre todos um diamante, portanto, no sentido em que temos XA e depois AX. Portanto, XA, eu não sei se o meu cursor está visível, portanto, opa!
Ok. Temos, portanto, um XA e um AX. E isto dá-nos então aquele diamante de intercalagem.